tudo bem com vocês? Vou estar filmando hoje nossa aula de uma maneira diferente. Vou deixar apenas essa folha para estar mostrando para vocês mais uma vez e pela última vez o nosso quadro de ordens para que a gente possa fazer a composição e a decomposição, né? Compor e decompor os números. Tem uma folha para vocês fazerem com relação a esse conteúdo, uma atividade, certo? Por que eu frisei tanto nesse conteúdo? Porque a partir dele nós vamos conseguir fazer com facilidade as adições, subtrações, multiplicações, divisões e assim por diante. Por quê? Porque nós precisamos saber quem é quem. Nós precisamos saber quem é unidade, quem é dezena, para quando eu for fazer uma adição, nesse caso, eu colocar um número abaixo do outro, para que o nosso número fique correto, ok? Então, nesse momento, eu vou estar explicando mais uma vez a questão da classe de ordens, tá? Para que a gente possa decompor o número e compor o número com facilidade, certo? Vamos lá. Temos aqui nosso quadro de ordens. Eu fiz somente essas duas classes. Por quê? Porque foram as duas classes que de fato nós aprendemos. Porque nós fizemos até a quinta ordem, né? Que é a dezena de milhar. 10 mil, 20 mil, 30 mil e assim por diante, certo? A primeira classe é a classe das unidades, que temos a unidade, dezena e centena. A segunda classe é a classe dos milhares, que é a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, certo? O mais importante é nós identificarmos e reconhecermos as ordens. Primeira ordem, que é a unidade. Segunda ordem, que é a dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos também reconhecer que cada ordem dessa é um algarismo do seu número. Se eu, por um acaso, escrever 27, quantos algarismos eu tenho aqui? Eu tenho apenas 2 algarismos. Então, a primeira ordem é o 7, que é a minha unidade, e a segunda ordem é a dezena. Como eu já falei para vocês diversas vezes, vamos identificar as ordens dos algarismos sempre de trás para frente, porque não tem como eu identificar uma ordem de um número de frente para trás, porque vai dar errado. Por exemplo, no número 127, se eu tenho o número 127, eu tenho quantos algarismos aqui? Isso mesmo, 3 algarismos. Então, consequentemente, vai até a minha terceira ordem, que no caso correto seria primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Já que, se por um acaso você contar da frente para trás, vai dar errado. Primeira ordem, segunda e terceira. Unidade, dezena e centena. Não tem nem condição disso aqui estar correto, tá? Porque sempre vamos estar fazendo essa questão das unidades, dos algarismos, né? Da contagem das ordens sempre de trás para frente. Por quê? Deixa eu subir aqui. Se eu tenho o número 9, apenas um algarismo. Então, eu sei que, consequentemente, isso aqui é uma unidade. A partir do momento em que eu adiciono a unidade formando o número 10, eu já não tenho apenas um algarismo, eu tenho 2 algarismos, que aí estamos indo para a ordem, né, para a segunda ordem, que é das dezenas. A partir do momento que vai ter 99, né, que fica até 2 algarismos. A partir do momento em que eu adiciono mais uma unidade aqui e vou para o 100, podemos perceber que temos 3 algarismos. Se temos 3 algarismos, vamos até a terceira ordem, que adiciona a centena. E assim por diante, tá bom? Sempre vamos nos apegar à situação de a quantidade de algarismo denomina a minha ordem, tá bom? Denomina a quantidade de ordens que eu vou ter naquele número. Nesse caso, quantos algarismo? Um algarismo. Se é um algarismo, estamos na primeira ordem.
Se no 10 temos 2 algarismos, consequentemente estamos na segunda ordem. E aqui no 100, se temos 3 algarismos, consequentemente estaremos na terceira ordem, tá bom? Como eu coloquei aqui para vocês essa informação? Primeira ordem é a unidade. Se é unidade, a unidade me representa quanto, gente? 1. Então, eu vou pegar aquele número, aquele algarismo e multiplicar por 1. No caso da dezena, a minha dezena representa que quantidade, galera? 10. Então, eu vou pegar aquela quantidade do meu algarismo e multiplicar por 10. Centena representa que quantidade? 100. Unidade de milhar, aí já vamos entrar nos milhares, 1000. Dezena de milhar, 10.000. Prestem sempre atenção na quantidade de zeros, viu? Centena, 100.000. Beleza? Então, a gente tem que se apegar a esses valores. Vamos supor, se eu tenho 4 unidades, é como se eu pegasse o 4 vezes 1. 4 unidades vezes a unidade em si, que representa, né, a quantidade dessa ordem. Se eu colocar 2 na segunda ordem, se colocar 2 na segunda ordem, quer dizer que eu tenho 2 dezenas. Então, é 2 vezes o 10. Se por um acaso na terceira ordem eu tiver 6, tenho 6 centenas. Se eu tenho 6 centenas, é 6 vezes 100. Então, vamos lá, formar esse númerozinho aqui no quadro de ordens. 4 vezes 1 é o próprio 4. O 2 e o próprio 6. Se eu quiser saber o valor de cada um deles, o valor da primeira ordem, o valor da segunda ordem e da terceira ordem, eu vou fazer a decomposição, ou seja, separar os números. Vamos lá. Aí, para separar, nós podemos vir de frente para trás para ficar mais fácil mesmo para vocês, tá bom? Vamos lá. Temos o número, deixa eu vir para outra folha aqui. Mas vou deixar a nossa classe de ordens bem fácil, para vocês estarem olhando, pra gente estar sempre olhando, né? Temos aqui o número 624. Eu quero fazer a decomposição desse número, eu quero saber como ele foi formado. Então, para fazer a decomposição desse número, eu posso sim estar fazendo a decomposição de frente para trás, tá bom? Do primeiro número até o último algarismo, tá bom? Vamos lá. Nós sabemos, primeiramente, temos que organizar esse número no quadro de ordens. Então, eu posso simplesmente colocar a primeira letrinha das minhas palavras, né? Que é unidade, dezena e centena, como vimos no nosso quadro de ordens. Sempre de trás para frente. Se tem 3 algarismos, eu vou estar na terceira ordem. Se está na terceira ordem, vai até a centena, tá bom? Então, vamos lá. Um passo de cada vez. Aqui na minha terceira ordem é o roxo. Estão vendo? Então, vou utilizar o roxo. Aqui é centena, na dezena eu usei rosa. Aqui é a dezena e na unidade eu usei laranja. Certo? Então, eu já sei, ó, as cores aqui, ó. Primeira ordem, unidade laranja. Segunda ordem, dezena rosa. Terceira ordem, centena roxo. Então, eu utilizei essas cores para separar para vocês conseguirem visualizar a parte de cada um deles, tá bom? Então, vamos para a minha centena. Eu tenho 6 centenas, mas aquela mesma perguntinha que eu fiz para vocês aqui em cima. Qual é o número que representa a centena? O 100. Então, se eu tenho 6 centenas, eu tenho 6 vezes o 100. 6 centenas. Se eu tenho 6 centenas, é o que, gente? 600. Certo? Vamos para a dezena. Eu tenho quantas dezenas aqui? 2 dezenas. E qual é o número que representa a dezena? O 10. 2 vezes 10,
20. Agora vamos para a nossa unidade. Quantas unidades eu tenho aqui? 4. Qual é o número que representa a minha unidade? O 1. Então, eu tenho o 4. Eu posso fazer a minha decomposição de duas maneiras. Unindo, somando, né? Essas ou somando essas, certo? Eu posso escrever da primeira forma na decomposição. Posso fazer 6 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 4 vezes 1. Ou, da segunda forma, posso estar fazendo diretamente com o resultado da minha multiplicação. Mas, professora, é difícil. Não é, galerinha? Coloca o algarismo e repete a quantidade de zeros. Coloca o algarismo e repete a quantidade de zeros. Coloca o algarismo, que qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Beleza, gente? Essa é a decomposição. Eu fiz a decomposição do número 624. Esta daqui é a decomposição. Mais uma vez explicando. Número 624, coloquei essas cores porque aqui eu fiz a organização com essas cores, para ficar mais fácil para vocês diferenciarem, para eu poder explicar para vocês. Então, aqui eu tenho minha centena, minha dezena, minha unidade, certo? Qual é o número que eu tenho, qual é o algarismo que eu tenho, né, na minha centena? O 6. E qual é o número que representa a centena? O 100. Então, é 6 centenas, 6 vezes o 100, que temos o resultado de 600. Dezena, qual é o número que temos aqui? 2 vezes 10. Por que 10, professora? Porque o número que representa a dezena é o 10. Então, 2 vezes 10, 20. 4 vezes 1, que é a unidade, que o 1 representa a unidade. Temos o próprio número, que todo número vezes 1 é o próprio número, certo? Então, aqui embaixo tem as duas maneiras de fazer a nossa decomposição. A primeira delas é desse jeitinho, colocando a multiplicação separadamente, somando elas, né? Ou a segunda forma de decomposição é eu chegar direto com o meu resultado da multiplicação, mas deixando sempre eles separados, a centena, a dezena e a unidade separados, tá bom? Então, como seria isso? Eu iria pegar o primeiro algarismo e unir com a quantidade de zeros que eu tenho. Você não precisa, de fato, fazer a multiplicação assim, ó, 100 vezes 6, certo? Não precisaria armar a sua multiplicação. Por quê? Porque já que é o 100, que sabemos que o número vezes 1 é ele mesmo, colocamos ele aqui e repetimos somente o zero. Da mesma forma foi aqui, e aqui sabemos que todo número vezes o 1 é o próprio número, certo? Agora vamos para a decomposição. Desculpa, para a composição. Isso que nós fizemos foi a decomposição. Certo? Agora nós vamos para a composição. Ou seja, nós vamos compor o nosso número. Desculpa. Na atividade de vocês, na primeira atividade de vocês, se eu não me engano, tem assim, ó. 4 centenas mais 7 dezenas mais 9 unidades. Quando olhamos as nossas ordens escritas, dá um tique-tique nervoso na gente, o coração acelera, parece que vai sair pela boca, e um suadeiro, um nervosismo, não é mesmo, gente? Minha quebrada. Não é mesmo, gente? Pois é. Mas é muito mais fácil, galerinha, porque ela já vai estar nos informando qual é aquela ordem. Então, nós já iremos conseguir identificar o valor daquela ordem, tá bom? Vamos lá. Nós já sabemos que Vou colocar aqui em cima no cantinho, deixa eu ver se pega. Pegou.
Nós sabemos que a centena equivale a 100. Nós sabemos que a dezena equivale a 10. E sabemos que a unidade equivale a 1. Nunca esqueçam das informações de quanto equivale cada ordem, tá bom? Por quê, galerinha? Porque se eu tenho 4 centenas, eu tenho 4 centenas. Eu tenho 4 vezes a centena. 7 dezenas, eu tenho 7 vezes a dezena. 9 unidades, eu tenho 9 vezes a minha unidade. E basta eu somar esses números, certo? Eu tirei o que estava escrito e coloquei em forma de algarismo de número para eu conseguir identificar com facilidade e chegar no meu resultado final. Vamos lá. Eu sei que 4 vezes 100, né? 7 vezes 10, 8 vezes 1. Ok, professora, mas como é que eu vou chegar no meu número final, professora? Não me deixe doido. Não vou te deixar doido. O resultado tá simples, galerinha. Vamos lá. Mesma coisa daquela questão anterior que eu disse pra vocês. Se eu tenho o meu númerozinho bem aqui lindo, maravilhoso, formoso, eu vou repetir ele aqui embaixo, ó. 4... Tem quantos zeros aqui, meus queridos? 1, 2. Eu só vou repetir a quantidade de zeros. Da mesma forma aqui na dezena, colegas. Tenho 7. Qual a quantidade de zeros que eu tenho aqui? 0, não é mesmo? 1, desculpa. 9 vezes 1, o próprio 9. Porque nós, né, já sabemos que todo número vezes 1 é o próprio número. Agora, galerinha, a parte da soma. Você não precisa estar fazendo 400 mais 70 mais 9. Misericórdia, Senhor, que preguiça que me dá de fazer esse dever. Não precisa sofrer. Porque eu já expliquei pra vocês o quanto isso aqui é fácil. É mamão com açúcar, é igual tirar a balinha de vocês. Olha isso aqui, galera. 400 mais 70 mais 9. O que eu faço? Eu simplesmente vou pegar o primeiro algarismo de cada um deles e vou uni-los para chegar no meu resultado, que é 479. Ah, professora, tu tá inventando moda. Tô não, meus amados. Vamos somar aqui. 0 mais 0. 0. Mais 9, o próprio 9, certo? 0 mais 7. 7. Desço o meu 4. Aí, galerinha, não é a mesma coisa? É correr pro abraço, meus amigos, porque é muito fácil isso daqui, tá bom? Então, a decomposição é quando eu tenho um número e vou decompor, e vou estar desmembrando ele, certo? E a composição já é o inverso, é quando eu não tenho um número e eu tenho que chegar no meu resultado final com o próprio algarismo, certo? Com os números juntinhos. Beleza, gente? Essa atividade que eu mandei pra vocês é na folha, muito simples. Façam com carinho, façam com atenção, beleza? Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo para eu ver. Mas não se esqueçam do valor equivalente a cada ordem para que vocês possam estar fazendo isso com muita tranquilidade, beleza? Beijinho, falou, é nóis, coração. Até a próxima aula, meus amados.